vou falar um pouco sobre as nossas escolhas conscientes, sobre a importância das nossas escolhas conscientes, né? Eu passei 20 anos dentro de uma fé cega, onde eu acreditava em Deus, mas eu não servia a Deus, né? Então, qual é o sentido que tem isso, né? Eu acredito em Deus, mas eu não louvo a Deus, eu não glorifico o nome de Deus, eu não engrandeço o nome de Deus. Eu fazia tudo isso para outras coisas. E a gente eu vejo muitas pessoas nessa pegada, né, de engano, é fé cega, né, porque não faz sentido nenhum. Então eu acho que eu não tô aqui para convencer ninguém a nada. Eu acho que as pessoas têm sim o livre-arbítrio, porém com consciência. Então a gente não vai colocar Deus num lugar que ele não tá, né? A gente tem que ter a consciência do que a gente está fazendo. Eu vou falar uma coisa aqui que é meio esdrúxula até, mas foi um comentário que eu tive em um dos vídeos meus. Ele dizia assim, eu sirvo a Satanás. Pena dele, mas enfim, é uma escolha que ele fez, certo? Certo. Então é mais ou menos isso, né? Se você acredita em Deus, a primeira pergunta é, se você crê em Deus? Se a resposta é sim, eu creio, então sirva a Deus. Se a resposta for não, eu sirvo a tal, ok. Mas eu vejo as pessoas misturando muito que Deus está em todo lugar, que Deus é tudo, que Deus tá em tudo, e isso faz a porta ficar larga. E aí tá o primeiro sinal, não, a porta não é larga, gente, não é. Na palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 1, 11 e 13. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado a favor de vocês? Então não é difícil de entender. É só a gente organizar a nossa cabeça e ver o que realmente a gente quer, né? Qual é a nossa escolha? Porque isso influencia muito na nossa vida. Aí você pode me dizer assim, mas Deus vê os nossos corações. Realmente, sim, Deus vê os nossos corações. Mas a gente vai colher o que a gente planta aqui. Então, assim, mesmo que a minha fé fosse cega e que eu não estava enxergando, eu colhi aquilo que eu plantei. Porque existe um mundo espiritual e as leis espirituais, e elas estão aí para ser cumpridas. Então, se você sabe ou se você não sabe, você colhe aquilo que você planta. Então, é por isso que eu digo, isso tem uma importância muito grande na vida da gente. A gente tem que ter uma fé inteligente. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de intimidade com Deus. Em Josué 24:15 diz assim, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados servirão além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É que infelizmente a Bíblia ela é vista como livro de cristão, como livro de católico. Quando a gente entender que a Bíblia é um livro que Deus deixou como guia pra gente, as coisas vão ficar mais claras.